igreja. Falaram já da minha gravata, né? Não tem jeito. Quero falar que a culpa é do pastor Nino. Eu não estou assim só porque eu vou pregar, ok? Mas ele passou ali na minha sala, viu a minha gravata de hoje de manhã e falou, coloque agora, sob pena de demissão. Ok, coloco. Mas é domingo de Páscoa, finzinho do domingo de Páscoa. Hoje de manhã o culto foi ótimo. Você que não veio, perdeu. Perdeu mesmo. Foi um culto muito abençoado. E é muito bom comemorarmos a Páscoa. Nós precisamos comemorar a Páscoa. A Páscoa tem sido esquecida. A morte, a ressurreição de Cristo tem sido deixado de lado. Tantos temas do nosso cristianismo têm vindo à tona ultimamente. Questões de vitória, questões de cura, questões de poder, questões de prosperidade. Ok, mas onde está a morte e a ressurreição de Cristo? Hoje, atualmente, a principal festa cristã é o Natal, não é a Páscoa, sendo que é uma festa que nem na Bíblia está. Então nós precisamos recuperar de alguma forma a cruz de Cristo na nossa vida, a cruz de Cristo na nossa vida cristã. Nós precisamos voltar a ter a cruz como um centro da nossa vida. Dizer com os nossos lábios, Cristo morreu e ressuscitou por nós. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em um texto, Gálatas capítulo 6, os versos 11 a 17. Gálatas capítulo 6, dos versículos 11 até o 17. Assim diz a palavra do Senhor. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Carta de Paulo aos Gálatas, uma igreja que estava sofrendo sérios problemas por doutrinas equivocadas, uma doutrina que queria retomar práticas judaicas como essenciais para a salvação, entre elas a circuncisão. E Paulo se vê obrigado a escrever uma carta a esta igreja para mostrar que a cruz de Jesus precisa ser o centro e não as práticas religiosas como a circuncisão. E meus irmãos, nesse texto, Paulo faz questão de deixar claro que ele escreveu de próprio punho. Vejam que eu estou escrevendo com a minha própria mão, talvez porque Paulo usasse um escrivão, talvez porque nesse ponto ele está aumentando a letra para dar ênfase. De qualquer forma, ele está dando ênfase para esse trecho, está dizendo, essa parte que eu vou escrever agora é muito importante. Importante porque eu vou falar o que é principal para mim e precisa ser principal para vocês. E Paulo está falando que o orgulho dele, a glória dele, não é nada deste mundo, não é nada que ele fez, o grande apóstolo Paulo. O orgulho dele, a glória dele é a cruz de Cristo. A cruz é onde ele se baseia. A cruz é o principal para ele. A cruz é o que ele imagina e traz para si próprio orgulho. Como se fosse um troféu. Imagine um esportista. O esportista que acabou de ganhar um campeonato e o capitão do time vai levantar a taça. Ele faz isso com grande orgulho. Olha o que nós conquistamos com nossas forças. E o time coloca aquele troféu na galeria falando, olha o que nós conquistamos. E o time, a associação se orgulha com aquele troféu. Se orgulha com aquilo porque conquistaram. Ou então pessoas que se orgulham com o diploma que acabaram de conquistar, penduram na parede, olha o mérito que nós temos. Objetos, momentos, gravações,
que muitos de nós nos orgulhamos e falamos: olha, o nosso troféu aqui, olha tudo que eu conquistei. E Paulo está falando que o orgulho dele, o troféu dele, aquilo que ele lembra, aquilo que ele quer pôr a mão, para falar: é isso que eu conquistei, a cruz de Cristo. Meu irmão, a cruz não é motivo de glória, a cruz não é motivo de exultação, porque a cruz simbolizava a vergonha e humilhação. A cruz, os historiadores contam, que sempre foi uma espécie de morte para um julgamento público. O fato de pendurar um corpo semivivo, quase morto, em público, nu, era uma forma dos impérios, desde tempos antigos, falarem: olha o que nós fazemos com aqueles que nos desagradam. Olha o que nós fazemos com quem vem contra nós. Por isso, não venha contra nós. Era uma mensagem de alerta: cuidado, não nos provoquem, porque é isso que acontece. E a pessoa então, aquela que estava desafiando a autoridade, o revoltado, o escravo, ele era exposto publicamente morrendo ou já morto, com seu corpo apodrecendo, para deixar bem claro: olha o que aconteceu com ele, com você vai acontecer. E o Império Romano pega esse costume da cruz e aperfeiçoa, com requintes de crueldade, mas com a mesma mensagem: olha o que nós fazemos com aqueles que nos desafiam. E cria-se todo esse conceito de cruz que nós temos. Quem morria na cruz era o revoltado, quem morria na cruz era o escravo fugitivo, quem morria na cruz era aquele que era visto como o mais baixo da sociedade, que desafiou a Pax Romana, desafiou o poder. Eram esses que morriam na cruz. E quem passava e via alguém na cruz, falava: esse merece, esse é bandido. Cidadão romano não morria na cruz. Eram apenas os escravos, os fugitivos, pessoas da pior espécie. Era uma morte sofrida, uma morte dolorida, com todo o requinte de crueldade, com uma exposição, com açoites prévios, com pregos. Os pregos que entravam nos locais onde tinham nervos, que causavam extrema dor. E era justamente para causar dor, porque poderia ser amarrado com cordas. Era cruel, porque aquele que estava pendurado já não era visto mais como humano, era subhumano. Jesus tem essa morte, e Paulo fala que o orgulho dele é a morte de Cristo na cruz. O orgulho dele é aquilo que nós celebramos na Páscoa, a morte e a ressurreição. Como alguém pode se orgulhar de uma morte tão horrível? Como eu posso na minha vida falar: o principal para mim, o meu motivo de exultação e de orgulho é aquela morte de Jesus? Por que Paulo dizia isso? Porque a cruz deve estar no centro das nossas vidas. Eu quero rapidamente, meus irmãos, passar aqui 5 motivos que Paulo nos dá do porquê a cruz precisa estar no centro da nossa vida. A cruz está no centro da sua vida? Vejamos aqui o primeiro motivo. O primeiro motivo do porquê Paulo se orgulha na cruz, meu irmão, é que a cruz mostra a verdade acerca de quem Deus é. A cruz é essencial. A cruz é importante. Você não pode deixar a cruz de lado, porque a cruz revela quem é Deus. O caráter de Deus. Como Deus age. Para quem tinha alguma dúvida, se Deus realmente é um Deus de amor, se Deus realmente é um Deus de justiça, se Deus realmente tem misericórdia, se Deus realmente nos quer com Ele, a cruz vem para provar tudo isso. A cruz prova que Deus é bom, a cruz prova que Deus ama, a cruz prova que Deus é justo. E nós temos um texto que vai nos falar sobre isso. Pode colocar o próximo texto. Salmo 85:10 diz o seguinte: o amor e a fidelidade se encontrarão, e a justiça e a paz se abraçarão. É uma profecia de que amor e justiça se encontram algum dia. E esse amor e justiça se encontram na cruz. Na cruz. Vejam o que Paulo também diz no próximo texto. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então a morte de Cristo prova que Cristo nos ama. Porque foi por mim, foi por amor. Então está provado de uma vez por todas. Deus sim ama as pessoas. Porque poderíamos pensar um Deus distante.
Um Deus em que no Antigo Testamento manda tantos juízos, tanto fogo do céu, tantos julgamentos. Mas esse Deus nos ama e Cristo morreu, a prova definitiva. A cruz mostra que Deus ama. Mas da mesma forma, pode pôr o próximo texto. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Está provado que Deus é justo e é paciente. Então, como é que um Deus justo pode deixar tanta maldade no mundo? Como é que um Deus justo não castiga um pecador? Como é que um Deus justo pode salvar alguém como eu, que fez tanta coisa errada? Ele castigou Jesus, a morte de Cristo é a prova do julgamento de Deus. Deus é justo, Ele não suporta um pecado sem pagamento desse pecado. E Ele, na cruz, castigando Jesus, tornando Jesus maldição, naquele momento, Ele leva o meu pecado, Ele me lava. Por isso, meu irmão, com a cruz, nós provamos que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus justo. Ele nos ama tanto, que criou um plano de salvação para nos salvar. E esse plano passa pela cruz, esse plano é a cruz de Cristo. Alguém, um ser humano perfeito, morrendo por mim, morrendo por você. Está provado que Deus ama, e está provado que Ele é justo, porque precisou haver um castigo. Precisou alguém pagar. Ele não te salva porque Ele gosta das suas qualidades, Ele não te salva porque Ele te acha lindo, Ele não te salva porque você merece, mas porque Jesus morreu em seu lugar. Meu irmão, quando nós deixamos a cruz de lado, nós estamos deixando quem é Deus de lado, nós esquecemos quem é Deus. Então, quantas pessoas não acreditam mais no amor de Cristo? Pensam que Deus apenas está julgando, apenas está condenando para o inferno, porque esqueceram do papel da cruz, perderam a cruz de vista, a prova do amor de Deus, e repetem para si mesmas frases como: Deus não me ama mais, Deus me esqueceu, Deus não está comigo, Deus não me quer com Ele, e esquecem que Jesus morreu por elas. Ou quantas pessoas esquecem que Deus é um Deus justo, e apenas pensam no amor de Deus. Não, mas é claro que Deus ama, é claro que Deus vai me salvar de qualquer forma, é claro que quando chegar lá, independente do que aconteça aqui, de aceitar Jesus ou não, Deus vai me ver, Deus é um Deus de amor, está provado, Deus é amor, Deus aceita tudo que é feito por amor, vamos amar, vamos estar de qualquer forma de vida, mas Deus vai nos aceitar. Não, porque a cruz prova que Deus é um Deus justo, que não aceita o pecado, é um Deus que não suporta o pecado. E a cruz mostra também que haverá um julgamento. Haverá um julgamento. E a cruz existe para que eu, nesse julgamento, seja absolvido por Deus. E haverá um julgamento. Então, meu irmão, esqueceu a cruz, perdeu de vista quem é Deus. Não entende mais os propósitos de Deus para a sua vida. Questiona, e isso vai afetar profundamente a sua vida cristã. Isso vai afetar a sua fé, vai afetar o seu comportamento, vai afetar o seu relacionamento com Deus. Por isso a cruz precisa estar no centro. Segundo motivo do porquê a cruz é importante, não pode ser esquecida. A cruz mostra a verdade acerca de quem eu sou. Se um Salvador morreu na cruz por mim, é porque eu preciso de um Salvador. É porque eu não consigo sozinho. Se precisou ter um Salvador, é porque eu preciso. Se eu conseguisse, eu não precisaria de um Salvador. Não precisaria de alguém. E mais, esse Salvador não veio apenas, me pegou no colo e me levou para o céu. Esse Salvador morreu a morte cruel e vergonhosa, provando que eu deveria morrer essa morte. A cruz prova, eu vou falar isso de forma muito clara, a cruz prova que eu não presto. A cruz é a prova de que aos olhos de Deus nós não valemos nada.
Nós não temos nada em nós mesmos que possamos merecer. Temos apenas o amor de Deus por nós, um amor inexplicável. Mas nós, por nós mesmos, pela nossa força, pela nossa bondade, nós não merecemos. E a Bíblia deixa isso bem claro. Pode pôr o texto, por favor? Paulo dizendo, em Romanos 7, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isso é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer. Paulo diz que ele próprio, no corpo dele, existe uma outra lei. E ele não merece. E ele, como homem, na condição de homem, não faz o bem por si próprio. E a Bíblia vem e afirma que não há um justo, não há ninguém que faça o que é correto, não há quem consiga buscar a Deus sozinho. Meu irmão, a cruz prova que eu não presto. A cruz prova que eu preciso de um Salvador. E quando Paulo olha para aquelas pessoas na igreja que queriam fazer todo mundo se circuncidar, obedecer a lei para ser salvo, ele fala o seguinte, no versículo 13, ele diz, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados. Ele está dizendo, nem aquele que é o mais defensor da lei de Deus, aquele que afirma com todas as forças que obedece à lei, não, ele não obedece, ele não consegue. Até o que mais defende a lei não consegue obedecer à lei. É só olhar nas práticas de todo mundo. Paulo fala nos primeiros capítulos de Romanos, você que diz que é pecado adulterar, por que adultera? Você que diz que é pecado mentir, por que mente? Porque você não consegue. Paulo não está criticando aqui o fato deles não conseguirem obedecer. Ele está criticando o fato deles não reconhecerem que não conseguem. Vocês entenderam? É o fato deles não reconhecerem que são incapazes. Deles acharem que através de uma obra feita, através de um sinal no corpo externo que eles fizerem, eles vão chegar até Deus. Eles não reconhecem a incapacidade humana, eles não reconhecem, e por isso para eles a cruz é algo que eles não podem defender, porque eles querem achar que eles conseguem, que eles merecem. Somente a cruz mostra meu verdadeiro eu. Verdades desagradáveis de serem ouvidas. Somos pecadores, não podemos nos salvar. Quando olhamos para a cruz, Jesus está falando, é a sua maldição que eu estou pagando. É por causa do seu pecado que eu estou sofrendo. É a sua morte que eu estou morrendo. Meu irmão, encarar a cruz nos humilha. Encarar a cruz mostra como nós somos pequenos, como nós somos pecadores, como nós somos miseráveis e precisamos desse Salvador. É por essa razão que aqueles que querem forçar os outros a se circuncidarem, na verdade, como diz Paulo aqui no texto, eles estão fazendo isso por medo de assumirem a cruz. Eles não querem assumir a cruz por medo de serem perseguidos. Você já percebeu que existe uma perseguição diferente sobre o cristianismo com relação a outras religiões? Você percebeu que um cristão incomoda muito mais do que, vamos dizer, alguém de outra religião? Por quê? Porque uma pessoa de outra religião está falando, olha, a minha prática salva, a minha prática salva. E o cristão verdadeiro está falando, você não vale nada. Você não merece. E é algo que as pessoas não querem ouvir. Por isso sim, pregar o cristianismo verdadeiro traz perseguição. Porque você está revelando o interior da outra pessoa e dizendo, você não é nada diante de Deus. Você não consegue sozinho. Você tem pecados e mais pecados. E merece a justiça de Deus. Por isso muitos tentam intermediar uma religião, sem falar muito de cruz, sem recorrer tanto à cruz. Porque falar de cruz, falar em pecado, falar em julgamento, não é tão bonito assim. Pode me trazer algum problema. É melhor falar do grande mestre Jesus, que pregou sobre o amor, pregou coisas bonitas. É melhor mesclar entre outras religiões. Mas falar de cruz, pensar em cruz, não é tão bom assim. E nós acabamos tendo medo do que os outros podem pensar e nos perseguir. E pior,
acabamos tendo medo de nós mesmos pensarmos na cruz. E nos reconhecermos como pessoas insignificantes. E nos reconhecermos como pessoas que estão debaixo da maldição de Deus, se não fosse a cruz de Cristo. Paulo afirma nesse texto que com a cruz, ele está morto para o mundo. O que quer dizer isso? Que o mundo, quando ele prega a cruz, não o reconhece mais como gente. Porque pregar a cruz choca, pregar a cruz é escândalo. E quando ele toma uma postura ao lado da cruz, as pessoas não o consideram mais. Talvez como um melhor amigo, como uma referência. Talvez o desprezem. Porque ele está revelando o interior das pessoas. Por isso, meu irmão, se a cruz não faz parte da sua vida, se a cruz não está no centro da sua vida, você tem uma ideia equivocada acerca de você mesmo. Se a cruz não é o mais importante para você, se morte e ressurreição de Cristo não são o centro do seu cristianismo, provavelmente você ainda está dentro de uma religião de mérito. Provavelmente você não reconhece os seus pecados diante de Deus e clama pelo perdão de Deus. Provavelmente você não se vê como um pecador indigno, como alguém que recebeu tudo graças a Deus, pela graça de Deus. Você tem tentado conciliar o cristianismo com uma forma de mundanismo, tirando a cruz do seu devido lugar? Meu irmão, não faça isso. Isso é central para a salvação. Graças a Deus que nós temos a palavra e que nos mostra quem nós somos. A palavra mostra que nós precisamos sim de um Salvador. Por isso, busque esse Salvador. Por isso, viva com esse Salvador. Porque é Ele que te resgata. É Ele que tira você desse império das trevas e do pecado, meu irmão. Não tenha uma ideia errada acerca de você mesmo. Olha para a cruz. Olha para o sofrimento de Jesus. Era para ter sido você. Porque era isso que eu merecia. Era isso que você merecia. Em terceiro lugar, a cruz é a marca pessoal da vitória com a nova vida. No versículo 15 nós lemos: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Nós somos tão pecadores, mas tão pecadores, que para alguma coisa dar certo na nossa vida, tem que destruir tudo e começar de novo. É igual o carro velho, que a pessoa vai tentando remendar, trocando uma peça, trocando outra peça, remendando, mas chega uma hora que todo mundo fala: joga isso fora e compra um zero, faz favor, porque não dá para aproveitar mais nada, não dá para trocar mais peça, não dá para utilizar as peças que aparentemente estão boas, joga fora. Nós somos assim. Para nós estarmos com Deus, para nós termos uma vida decente com Deus, precisa jogar fora e ter uma vida nova, começar do zero, nova vida, nova criatura. E Paulo é muito claro quanto a isso. Põe o texto, por favor. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Acabou o que é velho, chegou o que é novo. O que era velho morreu. A minha antiga natureza morreu. E Paulo, no texto de Gálatas, está relacionando a nova criatura, a nova criação que você é, com a cruz. Porque é a morte de Jesus e a ressurreição que nos possibilita isso. Nós temos uma referência, pode colocar o próximo slide? Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos 6. Romanos 6, de 5 a 11. Olha que texto lindo, irmãos. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos.
Pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A morte de Cristo nos dá a condição de morrer para a nossa antiga natureza. Quando eu morro com Cristo, quando eu aceito Cristo, quando eu aceito o sacrifício de Jesus, o meu pecado foi pregado na cruz com Ele. E aquilo que eu era também foi pregado na cruz com Ele. E agora acabou, passou, não é mais a minha vida. Agora eu fui tornado uma nova criatura. Deus me tornou novo, por quê? Porque Cristo ressurgiu dos mortos. Quando Cristo ressuscita, eu posso ter uma nova vida, uma esperança de vida diferente com Ele. E agora eu sou uma nova criatura, porque eu sou vivo em Cristo. Eu não estou mais preso naquela vida de pecado. Eu estou agora com Cristo. Meu eu anterior foi pregado na cruz, agora eu vivo uma vida diferente. O mundo foi crucificado para mim. E olha o resultado de quem vive assim. Pode pôr o texto. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Não é mais a minha vida, porque aquilo foi pregado na cruz. Meus desejos antigos, meus sonhos, minhas vontades, o que eu pensava, o que eu queria ser, morreu. Passou. Agora eu sou novo. Agora eu sou diferente, graças à morte e à ressurreição de Cristo. Quando eu lembro da cruz, eu lembro da nova vida que eu tenho. Eu lembro que eu sou novo. Só após ter morrido para o mundo, eu posso descobrir uma nova vida. Mas se a cruz perdeu o centro no nosso viver, nós deixamos outros valores entrar. Nós queremos voltar à nossa antiga natureza. Nossa visão não está na cruz, está no mundo, com os prazeres do mundo e aquilo que o mundo oferece. Se você perdeu a cruz de vista, talvez você esteja tendo orgulho no seu status, no seu dinheiro, no seu poder. Talvez o seu alvo de vida seja um prazer, talvez o seu alvo de vida seja algo material, porque a cruz não faz mais parte da sua vida. Quando eu olho para a cruz, eu percebo, aquela vida morreu. E as consequências, e a consequência última, que era a separação de Deus, também morreu ali. Agora eu sou novo, agora eu sou diferente, Cristo me transformou. Eu estarei para sempre com Ele. Eu já tenho a vida eterna. Meu irmão, não esqueça da cruz. Se você esquecer, a sua vida se deteriora. Se você esquecer, você volta. Se você esquecer, você vive com os valores do mundo. Paulo afirma, para mim, o mundo está pregado na cruz. Paulo afirma, para mim, o mundo foi crucificado. Tudo que pertence ao mundo já morreu para mim. O mundo está crucificado para mim e eu estou para o mundo. Então não dá mais para viver como vivia antes, não dá mais. Não tem a menor condição, não combina. Porque o mundo já morreu. Eu não sou mais um cidadão desse mundo, eu sou um cidadão do céu. Meu coração não está mais nesse mundo, meu coração está com Deus. O meu desejo e o meu prazer não é mais alcançar algo nesse mundo. O meu desejo e o meu prazer é estar com o meu Senhor, Criador e meu Pai. Por isso o mundo está crucificado para mim. O mundo morreu, meu irmão. O mundo está crucificado para você. Meu irmão, o mundo ainda te atrai, ou é a cruz que te atrai? O que tem tomado os seus pensamentos, o que tem direcionado a sua vida, é esse mundo morto, acabado e que vai ser destruído sim, a Bíblia fala. Ou é a ressurreição de Cristo, a morada celestial, a vida com o Pai. Meu irmão, a cruz é a marca
de uma vitória com a nova vida. A vitória. E eu só tenho a vitória porque o que eu era acabou. Deixou de ser. Não existe mais. Eu sou novo. Em quarto lugar, caminhando para o fim, a cruz anula o mérito de toda a religião exterior. A cruz mostra que a mudança é interna. E na verdade, na Bíblia, a Bíblia toda afirma que o que Deus se agrada de verdade não é ritual, não é cumprir práticas religiosas, não é uma religião de aparência, não é caras e bocas. O que Deus se agrada é coração. E Paulo está falando aqui, o que importa não é ser circuncidado, não ser circuncidado, estar fazendo tudo certinho na igreja, não estar fazendo tudo certinho na igreja, estar cumprindo rituais, não estar cumprindo rituais, isso não importa. O que importa é ser nova criatura, o que importa é já ter tido uma mudança por dentro. É isso que importa de verdade. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Pode ir para o próximo texto. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Esse é o maior mandamento. Deus deu uma lei, mas o principal, o que resume é ame o Senhor, é interno, é uma mudança, não é um ato exterior. Outro texto. O Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Deus não fica feliz com rituais religiosos se no coração Ele não está presente, se não existe amor por Deus, desejo de estar com Deus. Se você não é uma nova criatura, se não houve uma mudança profunda em você, Deus não se agrada. Outro texto. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Deus não está querendo sacrifício, um legalismo religioso. Deus não está querendo a sua ação contínua, se isso não partir do seu coração. Sem o interior, as formas exteriores não valem para Deus. E a cruz me mostra isso. A tradição, os rituais, caem com a cruz. Não importa cumprir algo, importa ter sido mudado por dentro. Religião de prática, religião de tradição escraviza. Religião de tradição escraviza, te traz o terror. Porque se você não cumprir aquilo, o Deus, a divindade, o que quer que seja, não te aceita e te condena. Se você falhar, se você não for até onde aquele Deus quer, Ele te condena, Ele te destrói. Por isso a pessoa que ainda está presa na religião de tradição, ela é uma pessoa desesperada, ela é uma pessoa que está a cada dia, a cada momento visando as práticas, porque se ela perdeu uma coisa, acabou tudo. E assim era a vida dos judaizantes, daqueles que chegaram na igreja dizendo, para ser salvo você tem que cumprir toda a lei, para ser salvo você tem que se circuncidar, para ser salvo você tem que seguir o que está aqui, Pessoas escravizadas, pessoas que não tinham felicidade, alegria com Cristo, pessoas que não viviam em paz, pessoas que estavam presas a rituais, religião opressora, cerimonialismos. Deus se agrada sim quando nós estamos na igreja, cumprindo tarefas, obedecendo. Mas isso é consequência da salvação. Isso não é o que nos motiva a ser salvos. Nós não podemos fazer coisas na igreja, cumprir mandamentos para ser salvo, porque isso para Deus não vale nada, é interior. Se você tira a cruz como centro da sua vida, você vai tentar ser salvo por obras. Com certeza. Se a cruz não é o centro da sua vida, você vai tentar trabalhar para ser perdoado daquele seu pecado ali, que só você sabe, e que você se acha indigno, que não merece. Você vai falar, eu preciso ir para a igreja, eu preciso comparecer no culto, eu preciso ir na EBD, eu preciso tomar a ceia, para me reconciliar com Deus. Pior, faltei hoje, Deus vai me castigar. Faltei no domingo e fui assaltado na segunda, está vendo? Porque eu faltei na igreja. E as pessoas se tornam escravizadas, achando que o relacionamento com Deus está baseado naquilo que faz ou deixa de fazer, está baseado naquilo que você cumpre ou deixa de cumprir, no ritual, no estar presente. Não é. É o ser nova criatura.
Se você é a nova criatura de verdade, você vai buscar obedecer a Deus em tudo. Você vai comparecer no maior número de reuniões da igreja que você puder, porque você sabe que Deus está sendo adorado ali. Mas você não vai fazer isso com interesse no seu coração. Não caia na religião de tradição. Fuja disso. E é a cruz que vai te ajudar. Porque a cruz prova que você não merece. E você nunca vai merecer, por mais que você faça, por mais que você trabalhe, mesmo que você seja batizado, mesmo que você seja ungido. Não adianta. É graça de Deus, é presente. Pare de buscar rituais. Busque a cruz de Cristo. O sangue de Cristo que te limpa. Está em pecado, está arrependido, quer ser transformado? Vá para a cruz. Vá aos pés da cruz. Reconheça que é o sangue de Jesus que te limpa. Reconheça que o seu pecado foi pago por Jesus. E Ele te perdoa. E você tem uma vida como agrada a Deus. E como Deus sonhou para você. Não uma religião de escravidão. Em último lugar, para encerrar, a cruz traz paz e misericórdia. A cruz traz paz e misericórdia. Versículo 16. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre Israel de Deus. Não é para todo mundo, não. É só para os que andam de acordo com essa regra. Que regra? A da cruz, se gloriar apenas na cruz e ser nova criatura. Só esses alcançam paz e misericórdia. Esses e apenas esse. Mas Paulo está falando então que os outros não vão ter paz? Não. Não terão. Porque vão continuar buscando, vão continuar se sentindo impuros, vão continuar lutando com Deus, mas não vão alcançar a paz com Deus. Jesus morreu para nos dar paz com Deus. Jesus morreu para que nós pudéssemos estar para sempre com Deus. Próximo texto, por favor. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte de Cristo na cruz é para te dar paz. E você pode me perguntar, mas como assim se eu vou ser perseguido, se eu pregar a cruz? Não é uma paz física. É a paz com Deus. Saber que Deus te aceita, saber que Deus está com você a cada momento, que Deus é o seu amigo. Essa é a paz que Deus quer te dar. E essa paz só tem aquele que reconhece a cruz em sua vida. Mais um texto. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Por isso, só com Cristo você alcança paz e misericórdia. A misericórdia de Deus se manifesta quando Ele olha para a sua vida, para os seus pecados, e não enxerga mais você e seus pecados, enxerga Cristo. É aí que a misericórdia de Deus se manifesta. A pessoa que tem paz é só aquela que está com Cristo, única e exclusivamente. É só aquela que fez da cruz o centro da sua vida. É só aquela que fez da cruz o centro e se tornou uma nova criatura. Porque Cristo modificou através do Espírito Santo. Só essa pessoa alcança paz e misericórdia. Não se engane. Você vai viver em paz, talvez uma paz que seja ausência de guerra, mas você aqui dentro vai continuar buscando, lutando, insaciado, porque você não encontrou a paz, a verdadeira paz. Jesus morreu para te dar a paz. Jesus morreu para você estar com Deus. Não foi para que você vivesse com medo. Pelo contrário, Ele quis tirar o seu medo e te dar a paz. Por isso eu quero dizer para você, quero te perguntar, na verdade, você pode afirmar o que Paulo afirmou? Hoje, você, aí onde você está, você pode falar, longe de mim, me orgulhar de qualquer outra coisa que não seja na cruz de Cristo. Paulo está falando, existe a possibilidade ainda de eu me orgulhar de alguma outra coisa, mas eu não quero. Você pode afirmar isso? O seu motivo de orgulho é a cruz de Jesus? Você ainda está buscando outras formas de se gloriar, de mostrar poder, de mostrar quem é, de mostrar mérito para os outros, que era o que os judaizantes queriam.
mostrar para os outros que eles podiam mais. A cruz é o centro da sua vida. Se for, você é um cristão verdadeiro. Se for de fato, você tem paz e misericórdia da parte de Deus. Você conhece Deus. Você se conheceu. Você foi liberto, você foi perdoado. Se não, meu amigo, talvez ainda tenham trevas rondando a sua vida. Por mais que você esteja na igreja, esteja aqui há muito tempo, ainda talvez tenha um conjunto de incertezas, de medo com você, porque a cruz ainda não é o centro. Eu quero orar com você, abaixa a sua cabeça. A Páscoa nos prova que Deus quer nos salvar, nos libertar, nos tornar nova criatura. Mas a Páscoa também prova que você não merece nada, você depende do perdão de Deus. Por isso, meu irmão, eu quero te convidar a entronizar a Páscoa na sua vida. Que não seja um dia especial apenas em que você se reúne com a família e come chocolate. Mas que seja todo dia a cruz de Cristo o centro. Quero te convidar a isso. Fala para Deus agora. Deus, perdão por ignorar a tua cruz. Eu quero que ela esteja presente no meu viver, no meu cristianismo. Quero falar com você que talvez em nenhum momento percebeu a importância da cruz e agora está percebendo. Você que talvez não tenha tido ainda a experiência de ser uma nova criatura e receber paz de Deus. Se você nesse momento quer ser salvo por Deus, quer receber paz, quer reconhecer que não merece nada e precisa do perdão de Cristo, levante a sua mão onde você está agora, em nome de Jesus. Para que eu possa ver e orar por você. Amém aqui à frente, amém ali ao fundo. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Não tenha vergonha da cruz de Cristo, porque é isso mesmo. É isso mesmo. Nós, como humanidade, não valemos nada. Nós precisamos do sangue de Cristo para perdoar nossos pecados. Não tenha vergonha. Mais alguém quer reconhecer a importância da cruz em sua vida? Pode levantar a mão sem vergonha. Amém. Amém. Vamos orar. Oh Pai, obrigado pela cruz, porque ela mostra a verdadeira característica do ser humano, o pecado. Ela mostra quem eu sou, Pai, e obrigado por me revelar isso, porque sem ela eu não saberia, eu continuaria afastado, tentando chegar a Ti pelos meus méritos e nunca conseguiria, Pai. Obrigado porque o Senhor, na Tua infinita misericórdia, criou esse plano de salvação maravilhoso para me perdoar, para me salvar. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus para morrer ali. E o Senhor ressuscitou Jesus para que eu pudesse ter essa nova vida. Muito obrigado, meu Pai. Nós somos novas criaturas e nós queremos viver assim. Que de fato o mundo esteja crucificado para nós, Pai, em nome de Jesus. Que o mundo não cause mais tentação em nossa vida, que ele não nos atraia. Não deixe ninguém aqui viver com os valores do mundo, Pai. Liberte. Crucifique o mundo, para que nós possamos viver essa vida diferente, do zero, contigo, Senhor Deus. Se alguém aqui ainda está preso nesses valores, que o Senhor, com Teu Santo Espírito, convença, liberte, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço. Obrigado por tudo que o Senhor fez, Pai. Sim, nós temos paz contigo. E é com essa paz que nós oramos, agradecendo, Senhor Deus. Agradecendo. Nós reconhecemos o sacrifício de Cristo e reconhecemos que somos salvos por Ele. Cristo é o Senhor da nossa vida. Cristo nos salva. Cristo nos liberta. Essa é a nossa declaração e a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, amém.